Imagine olhar para o céu noturno e perceber que cada estrela visível, cada galáxia, cada planeta e até os buracos negros que você não vê, todos eles têm algo em comum. Existe um processo silencioso, invisível e inevitável que está por trás da formação de praticamente tudo que há no universo. Esse processo não depende de sorte, nem de intervenção externa. Ele é uma consequência direta das leis que regem o próprio espaço-tempo. Estamos falando da acreção. A acreção é, essencialmente, o ajuntamento de matéria provocado pela gravidade. Desde as menores partículas de poeira cósmica flutuando no vazio até enormes quantidades de gás interestelar, tudo tende a se unir. A gravidade faz com que essa matéria se atraia, corrida, se aglomere e eventualmente forme estruturas maiores e mais complexas. É por causa disso que planetas se formam, que estrelas nascem e que galáxias crescem. A acreção é o fio condutor da arquitetura cósmica. Apesar de parecer um conceito simples, a acreção está longe de ser completamente compreendida. Porque, por exemplo, certas regiões do espaço formam poucas estrelas muito massivas, enquanto outras dão origem a dezenas ou centenas de estrelas menores. E porque, ao invés de simplesmente girar para sempre ao redor de uma estrela ou buraco negro, a matéria acaba caindo dentro deles? São perguntas que desafiam astrônomos até hoje, mas, aos poucos, estamos começando a decifrar esse enigma universal. A acreção é impulsionada por uma força familiar, a gravidade. Essa força, presente em todo o universo, é um motor que empurra o caos em direção à ordem. A matéria, quando deixada por conta própria, tende a se espalhar, mas basta a presença de uma pequena variação de densidade para que a gravidade comece a atuar. Uma nuvem de gás com uma região ligeiramente mais densa do que o resto será o ponto de partida. A partir daí, ela começará a puxar para si mais e mais matéria ao redor. E isso acontece em todas as escalas. Em uma nuvem molecular, com centenas de massas solares de gás e poeira, a gravidade pode desencadear o nascimento de dezenas ou centenas de estrelas. Já em escalas maiores, como em aglomerados de galáxias, a gravidade une galáxias inteiras, formando estruturas colossais que desafiam nossa imaginação. Em ambos os casos, o mecanismo é o mesmo: matéria sendo atraída, colidindo, se fundindo e crescendo. Mas o que pode parecer um processo suave e organizado, na verdade é extremamente caótico. As colisões nem sempre levam à união imediata. Muitas vezes, partículas e rochas ricocheteiam umas nas outras, sendo jogadas para longe antes de finalmente encontrarem um caminho estável. Mesmo assim, com o passar do tempo, milhões ou até bilhões de anos, a gravidade vence. E quando vence, ela esculpe as formas do cosmos, transformando o caos em ordem, nuvens em estrelas e poeira em planetas. Tudo começa em uma nuvem fria e escura de gás, conhecida como nuvem molecular. Essas nuvens são compostas, em sua maioria, por hidrogênio molecular e flutuam nas regiões mais calmas da galáxia. Quando uma parte dessas nuvens atinge uma massa, densidade ou tamanho crítico, ela entra em colapso sob sua própria gravidade. O colapso não é instantâneo. Ele pode durar cerca de 100 mil anos, um piscar de olhos na escala cósmica. Durante esse processo, a rotação natural da nuvem faz com que ela se achate, formando um disco em torno do centro em colapso. Esse disco, conhecido como disco protoplanetário, é o berço de sistemas planetários. Enquanto a maior parte do material continua caindo para o centro, aumentando a massa e a temperatura da protoestrela, uma fração permanece orbitando ao redor. É nesse disco que futuros planetas começam a se formar, também por acreção. A jovem estrela, após atingir uma temperatura de superfície comparável à de uma estrela adulta, se torna visível no espectro óptico. Mas a acreção de matéria para dentro dela não termina ali. Por cerca de mais 10 milhões de anos, ela continuará a se alimentar de gás do disco ao seu redor. Eventualmente, ventos estelares, radiação intensa ou o simples esgotamento do material fazem com que o disco desapareça. O sistema então amadurece, e uma nova estrela, com seus planetas ao redor, está oficialmente formada. Dentro do disco ao redor de uma estrela jovem, grãos de poeira e pedaços de rocha começam a se encontrar. A princípio, são colisões suaves, em baixa velocidade. Partículas se aderem umas às outras, formando agregados maiores. Mas quanto maior o corpo, maior sua gravidade. Isso acelera o processo de acreção, porque corpos maiores atraem mais material ao seu redor. Com o tempo, formam-se planetas embrionários. Esse estágio, conhecido como formação de planetesimais, é um dos pontos mais misteriosos da astronomia. Afinal, por que essas rochas não continuam apenas colidindo e se desfazendo? Uma das hipóteses atuais envolve regiões do disco onde a pressão do gás é ligeiramente maior, criando armadilhas onde a matéria pode se acumular sem ser perturbada. Nesses locais, a acreção pode avançar de forma mais eficiente, permitindo que objetos maiores se consolidem. Observações feitas com o conjunto de radiotelescópios ALMA, no Chile, têm revelado imagens impressionantes desses discos. Em 2014, por exemplo, foi observado um disco ao redor da estrela HL Tauri com padrões claros de anéis e lacunas.
Esses padrões são interpretados como sinais da formação de planetas. Ver esse processo acontecendo em tempo real foi um dos maiores avanços da astronomia moderna, e ainda há muitos discos por explorar. A acreção não se limita a estrelas e planetas. Em escalas muito maiores, ela continua a ser um mecanismo fundamental. Galáxias inteiras crescem por meio de acreção, atraindo gás intergaláctico, engolindo galáxias menores e formando aglomerados. Esses aglomerados, por sua vez, se unem em superaglomerados, formando as maiores estruturas do universo conhecido. No centro de muitas galáxias existem buracos negros supermassivos, com massas equivalentes a milhões ou até bilhões de vezes a do Sol. Esses monstros cósmicos se alimentam por acreção. Gás e poeira giram ao redor deles em altíssimas velocidades, formando discos de acreção extremamente quentes. Esses discos emitem radiação intensa, especialmente em raios X. Foi assim que descobrimos muitos dos buracos negros mais distantes, por sua assinatura energética. A atividade desses buracos negros pode influenciar toda a galáxia ao seu redor. Jatos de partículas, ventos energéticos e explosões liberadas durante a acreção podem impedir a formação de novas estrelas, regular a quantidade de gás disponível e até modificar o formato da galáxia. Em outras palavras, a acreção não apenas cria, mas também pode limitar ou destruir. Ela é tanto uma construtora quanto uma escultora do cosmos. Apesar de décadas de avanços, a acreção continua cercada de mistérios. Ainda não conseguimos explicar por que a formação estelar é tão desigual entre diferentes regiões, nem por que certos discos formam planetas rapidamente, enquanto outros parecem permanecer estáticos por milhões de anos. Os modelos teóricos tentam explicar essas variações, mas ainda não há consenso. O lado positivo é que, agora, temos instrumentos poderosos à disposição. O telescópio espacial James Webb, por exemplo, já começou a observar berçários estelares com detalhes jamais vistos. Ele pode detectar a luz infravermelha emitida por regiões densas e obscuras onde estrelas e planetas estão nascendo. Esses dados serão essenciais para testar as previsões dos modelos de acreção mais recentes. Com mais observações, mais simulações e mais cooperação entre astrônomos, físicos e engenheiros, é possível que nos próximos anos tenhamos respostas mais concretas. E mesmo que algumas teorias precisem ser descartadas, isso não é um problema. É assim que a ciência avança. O universo está sempre nos oferecendo pistas. Cabe a nós segui-las e continuar explorando esse motor invisível que mantém tudo em movimento, a acreção.